Foi preso no Amazonas um homem acusado de pedofilia. Na internet, ele fingia ter 10 anos e fazia contatos com meninos e meninas. Pedia fotos de exploração sexual para uma criança aqui do Espírito Santo. Vídeos e fotos com pornografia infantil foram trocados por uma rede social. Um homem de 42 anos foi preso em flagrante na última sexta-feira, no sul de Manaus, estado do Amazonas. Durante 3 meses, ele trocou mensagens com conteúdo sexual com uma criança de 9 anos que mora na região metropolitana da Grande Vitória. Ele não ameaçava, não pedia nada em troca. Ele tinha diversos perfis falsos pelo Instagram e nele ele iniciava conversas despretensiosas com crianças e depois que estabelecia um nexo de confiança, ele começava a enviar vídeos pornográficos e elas também enviavam e aí começava toda a troca de mensagens. O suspeito, que está desempregado, alegou estar doente e confessou o crime. Ele confessou o crime, pois no celular dele não tinha como ele negar. No celular dele continha vasto material pornográfico infantil. Ele tentou se desfazer desse telefone celular, mas foi recuperado e foi mostrado a ele e não teve como ele negar os crimes. A polícia descobriu que Robson chegou a ter 10 perfis na rede social, sempre se passando por uma criança de até 10 anos. O que impressiona é que o suspeito é casado e tem 3 filhos menores de idade. Agora, as investigações vão apontar se ele comercializava ou não esse material. Material muito vasto de pornografia infantil, centenas de vídeos, milhares de fotos. Então esse material todo está passando pela perícia para ser anexado ao relatório, ao inquérito policial, e daí nós vamos tipificar o crime e enviar à justiça. Pelo menos outros 30 casos de pedofilia virtual com vítimas aqui do estado estão sendo investigados. A polícia faz o alerta sobre o uso da internet sem o monitoramento dos responsáveis. Vejam o que eles estão fazendo, vejam com quem eles estão conversando. Uma criança de 9 anos, 10, 11 anos, né, não pode ter assim, toda essa privacidade, vamos dizer assim, né, sem uma conferência, sem um olhar do pai. Pois é, né? Caso que chama a atenção, a gente fica extremamente preocupado. Eduardo Pinheiro, nosso especialista em segurança digital, já está aqui com a gente. Ô Eduardo, mais uma vez a gente mostra aí a internet sendo usada para praticar crimes e mais uma vez a gente observa aí a permissão de pais, a liberdade de filhos para mexer na internet dentro do quarto, quer dizer, mandando foto para criminoso. Preocupante demais, né? Com certeza. Então, a história se repete, né? E os pais não estão tomando ainda os devidos cuidados. Todos os criminosos migraram para o ambiente digital e, claro, os pedófilos também. Então, pai, mãe, você tem o dever legal de proteger o seu filho no mundo digital. Isso está lá na Constituição Federal, no artigo 227, e esse dever de vigilância está também no Estatuto da Criança e Adolescente, no artigo 14. Então, veja bem, o pai e a mãe que não cuida do seu filho na internet, está criando um menor abandonado digital e está sujeito a esses riscos aí, os riscos dos pedófilos, e também o pai e a mãe pode até responder pelo crime de menor abandonado. Tem esse crime no Código Penal, no artigo 133. Então, fiquem atentos, é importante demais os pais estarem atentos e principalmente a questão da idade dos aplicativos. Tem muita adolescente, muita criança utilizando o WhatsApp, utilizando redes sociais, e isso aí é a principal ferramentas utilizadas por esses criminosos, que, lógico, sempre se passam por outras crianças para estar enganando aí os seus filhos. Agora, Eduardo, a gente vê que muitas crianças pegam os celulares dos pais, muitas crianças têm celulares Sim. numa idade que os especialistas dizem que isso não é adequado e ficam vendo vídeos na internet. Esse grupo, né, pedófilo, ele consegue de alguma maneira se infiltrar ali nessa rolagem que a criança faz e chamar a atenção de alguma forma, ou num vídeo chamar a atenção para a criança entrar em outro local? Como é que funciona isso? Sim, com certeza. Os pedófilos, eles estão onde as crianças estão. Eles estão lá nos jogos online, eles estão lá nas redes sociais. Eu tive um caso, até no meu condomínio, de uma criança de 10 anos que entrou num grupo do WhatsApp, supostamente um grupo para uma criança ter uma mãe virtual, e ali ela foi abordada depois no privado, né? Geralmente as crianças, adolescentes utilizam aquele argumento, só para eu conversar com meu pai, conversar com minha mãe quando não precisar, mas isso não funciona. A gente acaba, ao longo do tempo, abrindo o leque, conversando aí e ficando sujeito a esses criminosos que agem em 4 fases. A primeira fase é analisar a criança e adolescente, o que é que eles fazem, o que é que eles gostam. A segunda fase é abordar
chantagem, aí que a criança tem que evitar e tem que ser orientada pelos pais nesse sentido. A terceira fase é o envolvimento e a quarta fase é a execução, quando ela consegue de fato, esse criminoso consegue de fato fotos e vídeos. E quando ele consegue a primeira foto, a partir da primeira foto, na questão da chantagem, ele vai conseguindo mais e mais e mais. Agora, a criança, com certeza, ela acaba mandando uma foto porque ela tem medo de que essas fotos vão ser entregues para os pais. Né? Ele faz essa ameaça. O pai pode conversar com o filho para que, se isso acontecer, vamos conversar, você não faz isso, não responde a uma mensagem de celular. Mas se isso acontecer, você fala com seu pai. Como que deve ser essa conversa que os pais têm que ter com os filhos? Então, os pais têm que conversar com os filhos, explicar aos filhos que as mesmas dicas que eles dão no mundo físico também se aplicam no mundo virtual. Por exemplo, não conversar com estranhos. Isso é fundamental. Não pegar carona com estranhos, ir para um outro ambiente com estranhos. Então, os pais precisam orientar. Não adianta só pai e mãe você instalar um aplicativo de controle parental, porque eles têm falhas, existem brechas, e o importante é usar a tecnologia e também conversar, orientar os filhos. Eduardo Pinheiro, sempre com dicas importantíssimas. Eduardo não esteve aqui ontem.